Oi, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês tenham assistido o vídeo que eu deixei aí, o tráfico escravo, que retrata bem, é uma ilustração bem do que a gente estudou a semana passada sobre o tráfico dos escravos, né, que vinham da África para cá, para o Brasil, né? Um vídeo muito interessante. Turma, eu tenho uns recadinhos para dar. Alguns de vocês perguntaram se precisa fazer as provas todas de uma vez, as atividades avaliativas. Não precisa. Vocês podem estudar português e realizar português. Aliás, vocês podem consultar a apostila de vocês, é permitido, tá? Mas o que vocês conseguirem fazer com autonomia, sem a consulta, ótimo também. Outra coisa, turma, o vídeo de matemática sobre subtração com reagrupamento. Vou fazer esse videozinho e vou deixar disponível aí para vocês também. Quero que vocês assistam, alguns de vocês estavam com dificuldade de fazer atividade o vídeo com reagrupamento, mas eu não vou deixar hoje, tá? Talvez eu deixe amanhã ou na segunda-feira. Tá, turma? O Ângelo, você me perguntou o que que era aquela caixa de resposta. Eu não consegui descobrir o que que é aquela caixa de resposta e como usa. Mas quando vocês veem, quando eu mando um feedback das dúvidas para vocês, vocês conseguem enxergar, né? Então, vocês qualquer coisa coloquem aí para mim se vocês conseguem enxergar quando eu dou um retorno para vocês quando vocês me perguntam. Outra coisa, turma, os vídeos às vezes vocês abrem e querem ver de novo e não aparece no painel ali na frente. Então, vocês cliquem na disciplina, por exemplo, ciências, a Carol disse que saiu o vídeo de ciências daí. Vocês cliquem na disciplina de ciências, procure lá, maestro, disciplina de ciências. Aqui do lado tá verdinho. E aí vocês coloquem no verdinho ali atividades realizadas. Todos os vídeos que vocês já viram e as atividades que vocês realizaram estão lá, arquivados lá, no verdinho do lado, onde está escrito atividades realizadas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Olha aqui, pessoal, tô na página de vocês. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar, vocês clicam em maestro para ver a disciplina, né? E aí, aqui na frente, aparece todas as atividades de todos os professores. Eu perdi, eu abri um de vídeo e queria ver de novo. Então, vocês vão lá na disciplina que vocês querem, por exemplo, ciências. Aqui vão aparecer as disciplinas não realizadas. Mas, se vocês já realizaram todas as disciplinas, aqui do lado vai aparecer todas atividades que vencem em breve, atividades não realizadas e atividades corrigidas. No feedback, vocês têm que olhar também as atividades corrigidas, pessoal, porque lá nas atividades corrigidas eu dou um feedback do que vocês acertaram e do que vocês erraram quando eu acho necessário. E às vezes eu retorno para vocês a pergunta para vocês realizarem de novo. Agora, se vocês perderam alguma atividade ou quer rever a atividade que vocês fizeram, ou abrir o vídeo e depois o vídeo saiu, ela vai estar aqui em atividades, vai estar em todas as atividades. Daí vão aparecer todas as atividades, as que vocês realizaram e as que vocês não realizaram, tá bom? Então é isso. Vamos voltar aqui. Nossa, hoje eu tô um pouco descabelada, né, gente? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, vocês assistiram, né, o vídeo que eu deixei aí sobre o tráfico de escravos e relata bem o que a gente aprendeu, que a gente falou sobre as condições de viagem, né, como eles eram capturados. E vamos dar continuidade. A gente vai falar quando eles eram chegados, quando eles chegavam aqui no Brasil e eram vendidos pelos senhores de engenho. Olha aí, turma, na página 143. Gente, só lembrando, eu não vou deixar atividade para vocês realizarem essa semana, tá? Só a partir da semana que vem. Essa semana vocês estão livres para realizar as atividades avaliativas, tá bom? Olha lá, vamos ler na página 143. Ao chegarem ao Brasil, os africanos escravizados eram vendidos aos senhores de engenho. O que eram os senhores de engenho? No período colonial, era o nome dado ao proprietário de um engenho produtor de açúcar, certo? E as outras pessoas que procuravam mão de obra escrava. Na maior parte das vezes, cabiam aos escravos os trabalhos muito duros. De 1500 até 1850, isto é, durante 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos escravizados foram trazidos à força
para o Brasil. Ou seja, vocês viram lá no vidinho, eles migraram à força para cá, né? Em 1850, o tráfico de escravos da África para o Brasil foi proibido por lei, mas não era, né, não era mais permitido trazer africanos escravizados para serem comercializados no Brasil, mas ainda era possível comercializar os escravos que já estivessem aqui no país. Então, turma, não podia mais ir lá para a África e trazer escravos, isso já era proibido. Mas você poderia manter os seus escravos aqui, os que tinham aqui no Brasil, eles poderiam ainda manter-se escravos e você poderia manter os seus escravos ainda, tá? O tráfico de escravos foi permitido durante anos porque dava lucro àqueles que o praticavam e porque muitas atividades econômicas dependiam do trabalho de escravo. Então dava muito lucro, por quê? Porque os senhores de engenhos tinham um engenho. Qual que era o principal atividade econômica nessa época? Era a cana-de-açúcar, né? Eles começaram a plantar a cana. Então era muito lucrativo, porque eles importavam, eles exportavam, né? E o que acontece? Eles não precisavam pagar empregados, eles tinham os escravos que trabalhavam para eles, né? Olha lá, o trabalho feito pelos africanos escravizados produziu riquezas por um longo tempo da nossa história. Olha aqui a figura aqui do lado representando o povo que é a libertação, charge de Ângelo Agostini sobre a demora na votação da lei de sexagenários de 1885. Pessoal, a lei que proibiu o tráfico negreiro não é a mesma lei que proibiu a escravatura, as pessoas serem escravas no Brasil, tá? Saiu a primeira lei, que era a lei que proibiu o quê? O tráfico. O que era o tráfico? Você ir lá na África e trazer escravos para cá. Não podia mais trazer escravo. Você podia só manter o escravo que você tem aqui. E a lei, ela ficou conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, pois graças ao esforço desse político de origem africana que essa lei foi feita, né? E ele nasceu em Angola em 1812 e veio para o Brasil com 3 anos de idade. Essa lei foi sancionada, Eusébio de Queiroz faleceu no Rio de Janeiro em 1868. Certo, turma? Muito triste, né, a história do povo que veio trabalhar como escravo, que trabalhar, ser escravo, né? Olha só, página 144. A escravidão reduzia as pessoas às mercadorias. O que quer dizer essa frase? Que as pessoas, os negros africanos, eles eram vistos como mercadorias, não como pessoas, não como seres humanos, tá? Os negros escravizados pertenciam aos senhores que os compravam dos comerciantes de escravos. Então, os escravos eram tratados pior que cachorros, né? Porque eles só serviam para servir. Quando você compra ou pega um cachorro, o seu cachorro é propriedade, mas você vai tratar bem o cachorro. Os escravos eram tratados piores que cachorros. Eram realmente como mercadorias, como se fosse uma máquina de lavar, uma máquina de secar, qualquer coisa, menos eram tratados como seres humanos. Essa época no Brasil foi muito cruel, não só no Brasil, mas no mundo que usou os negros como escravos, foi muito cruel, né? Eram eles que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar, na mineração do ouro e do diamante nas fazendas de café. Também faziam trabalhos domésticos, né? Apesar das inúmeras revoltas e fugas, o trabalho escravo foi mantido por mais de 300 anos, até a abolição da escravidão em 1888. Olha só, gente, olha como que eram. Isso é verdade, viu, gente? Esses anúncios aqui, olha como que eram anunciados os escravos na época. Ó, alugada. Aluga-se uma escrava que lava, engoma e cozinha para tratar no Lago do Paissandu, número 19. Esses anúncios eram feitos em jornais da época, ó. Correio Paulistano, de 8 de janeiro de 1878. E esse aqui, ó, escravo. Vende-se por um cômodo preço um escravo. Preto, de 45 anos, pouco mais ou menos, excelente oficial de pedreiro. Trata-se a Rua da Constituição 3C, ó. Correio Paulistano, 23 de abril de 1878, né, gente? Então, o que
a gente não vai fazer atividade, mas a gente vai. Eu vou conversar com vocês sobre as questões, né? O que você pensa sobre o fato de uma pessoa ser vendida como mercadoria? Eu penso que é uma crueldade. Todo ser humano, ele merece respeito, né, gente? E merece ser tratado como ser humano independente de religião, de raça, de cor, de qualquer coisa. É o ser humano, né? Pessoal, aqui ó, a escravidão é uma marca vergonhosa da história brasileira, né? Por que que a escravidão foi um momento, uma marca vergonhosa na nossa história, né? Porque, gente, foi um momento de muita desumanização, porque é muito vergonhoso você tratar um ser humano como mercadoria, né? É desumano isso, né? E a palavra escravo já é uma palavra pesada, né? Você é meu escravo, então você vai fazer tudo por mim, independente de qualquer coisa, você vai me servir. Olha só aqui meu slide que eu coloquei para vocês, que está escrito lá na página 144. A palavra a seguir é bastante utilizada nesse capítulo, escravizado. O que quer dizer escravizado? O que é escravizado? Olha só, pessoal. Nunca funciona na hora, né? Esse meu PowerPoint. O verbo é escravizar, tornar escravo, submeter alguém à escravidão, fazer com que alguém se torne escravo. Certo? Então é isso, gente. Não vou me alongar hoje nos vídeos, porque vocês têm as atividades para fazer aí do plural, as que o pessoal que está atrasado, e vocês têm as atividades avaliativas. Lembrando, pessoal, as atividades avaliativas eu quero perfeita, porque vocês estão fazendo em casa. Não digo perfeita de acertar tudo, digo perfeita de pontuação, letra legível. Nossa, hoje a luz não tá boa, né, gente? Pontuação, letra legível, parágrafo, mudou de linha, parágrafo, letra maiúscula, vírgula, né? Igual nós trabalhamos aí em sala de aula e em casa na produção de texto, desta forma, tá? Não esqueçam de colocar nome nas atividades avaliativas. E, pessoal, aquelas atividades lá impressas que eu deixei para vocês no início da pandemia, lá da quarentena, todas também bonitinhas, com nome, letra legível. Então, quem não fez, tem coisa para fazer, tem muita coisa para fazer, né? Quem já fez, tá tranquilo, tá de boa. Gente, a apostila número 1, vocês também vão deixar aí no colégio para mim. Então, as apostilas têm que estar impecáveis. Por quê? Porque eu sempre deixo a correção. Não precisa ser com as mesmas palavras que a minha. Vocês vão ler, né? E vão corrigir a apostila de vocês. Matemática, principalmente, né? Mas assim, tem que estar tudo preenchidinho, como a gente fez aqui nas aulas, nas videoaulas, tá bom? Turma, um beijo para vocês. Amanhã tem aula de geografia e eu vou tentar fazer o vídeo de matemática para sexta-feira. Se não, eu deixo para segunda-feira. Vocês não precisam se preocupar essa semana, porque essa semana é da atividade avaliativa. Tô bem repetitiva, né? Então é isso, gente. Um beijo, saudades de vocês, turminha. Um beijo.